Um homem de vícios, uísque, mulher, poesia. Exemplo, Vinícius. Mulheres, ritmos, são ondas e conchas, mistérios marítimos. Filhos, melhor fazê-los. Pensem na Rosa, mas só se escuta a voz do Ney. De repente, não mais que de repente, embargo infringente. Bom, esses foram alguns haikais que eu fiz em homenagem ao Vinícius de Moraes, cujo centenário, né, a gente comemora agora. O Vinícius de Moraes, desde garotinho, conviveu com música, com poesia, com festa, com boemia, e, segundo a Letícia, uma irmã dele, começou a namorar as irmãs, as namoradas, né? As namoradas dele, que eram amigas da sua irmã. Ou seja, a mulher, a boemia, a poesia, sempre fizeram parte da vida do Vinícius de Moraes. Para quem não tem notícia, o Vinícius vai estrear na literatura brasileira em 1933, naquilo que os críticos literários chamam de fase de construção do modernismo. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, né, já fizeram aquela baderna em 22, demolindo a chamada literatura tradicional. A partir dos anos 30, com o Grupo Festa do Rio de Janeiro, a poesia buscou um caminho um pouco mais grave, um pouco mais sublime, e foi nesse momento que aparece o Vinícius de Moraes, com Caminho para a Distância, e 3 anos depois forma Iesesege. Os 2 primeiros livros do Vinícius de Moraes são marcados pela espiritualidade, pelo transcendental. Ele era bastante influenciado por Claudel, um poeta francês, com versos bíblicos. O leitor de hoje vai sentir uma certa preguiça de ler os primeiros textos do Vinícius de Moraes. Sem dúvida, eles são alguns, até certo ponto, monótonos, mas dá para perceber que nas brechas da espiritualidade, do transcendentalismo, já tinha ali uma nota acentuada de sensualidade. A palavra ardor, ardente, aparece demais na obra do Vinícius. Quando ele vai falar de natureza, ele tende à sexualização da natureza. Ele vai usar, por exemplo, uma metáfora muito interessante. Ao falar de uma montanha, ele diz que ele queria ter as mãos longas para poder acariciar os seios da montanha. Lá no seu primeiro livro, tem um poema chamado Floresta, que a gente nota até uma influência do Castro Alves. Aliás, é uma bela dupla, né? Se existia lá o Paraíso, para onde vão os poetas, eu acho que Castro Alves e Vinícius de Moraes fariam uma bela dupla. Porque são poetas bem passionais, são poetas algo declamatórios. O Vinícius até tem um pouquinho de condoreiro, seus primeiros livros são grandiloquentes, né? Ele tem uma certa altissonância, chegando até a usar mesmo a metáfora do condor, que era a metáfora predileta do Castro Alves. Então, estou me lembrando aqui de um poema chamado Floresta, em que ele erotiza bastante a paisagem da natureza. Ainda nos seus primeiros livros, a gente percebe um certo medo do Vinícius abrir-se amplamente para a vida sensual, para a vida erótica, que vai ser depois o ponto crucial da sua obra, a partir do encontro cotidiano da década de 40. Mas eu queria chamar a atenção de 2 textos, não vou declamar os textos, as meninas ali, né, vão fazer isso depois, mas o Vinícius de Moraes tem um poema que eu acho bem interessante, intitulado Desde Sempre. Nesse Desde Sempre, ele mostra a seguinte situação. É um poema que tem um certo enredo, parece uma narrativa, a maneira de suas muitas baladas. Né? Interessante que as baladas do Vinícius de Moraes são historinhas, né? Elas podem ser filmadas.
Mas essa balada, esse poema não é uma balada, se chama Desde Sempre, mas tem um enredo. É como se ele estivesse num cinema, e na tela do cinema está sendo projetado um filme, que é um drama bastante ultra-romântico, e ele fica deslumbrado com aquilo que se desenrola na tela. Porque é uma cena de amor, mas pontuado por lirismo, por melancolia, aquilo que vai estar presente em seus poemas. Só que atrás da fileira que ele sentava, tinha um casal que estava aproveitando o escurinho do cinema e estava mandando ver. O casal ali estava quase chegando às vias de fato. Então, o poeta se angustia com o filme, que era mais romântico, idealizado, e um amor um tanto quanto vulgar, um tanto quanto grosseiro, que obriga o poeta a mudar de lugar. Então, ele deixa o lugar que ele estava para não ser acometido pelos sons, né? Ele não olhou para trás, ele só ouviu o que estava rolando lá atrás. Mas, na hora que ele se muda de lugar, e olhando para a tela, ele olha para a tela e sente que falta alguma coisa. Porque exatamente a crueza, a veracidade, a verdade do sexo que estava acontecendo no cinema, contaminava a tela. Porque você não pode ficar só diante da realidade, né? Nítida, cruel, crua, e também você não pode ficar imerso apenas na idealização. Ou seja, aí é o segredo do sensualismo que mais adiante vai pontuar a obra do Vinícius. Ele tem a nostalgia do céu, a nostalgia de Deus, a transcendência, mas ele também precisa, né, falar das coisas cruas, falar das coisas eróticas. Então, ele mistura tudo isso, né? Tem tanta coisa para se falar da obra do Vinícius, porque a gente fica até numa encruzilhada, né? Porque vocês sabem que o Vinícius, além do compositor, do letrista, tem o homem do teatro, tem o homem do cinema, tem o cronista, e na sua poesia tem a poesia infantil, tem a poesia do sublime e, principalmente, a poesia da mulher. Uma vez perguntaram para ele, quais são as 3 coisas melhores do mundo, da vida? Ele respondeu, mulher, mulher e mulher, né? É até interessante que as mulheres, pelo menos algumas delas, né, eu já ouvi isso dentro da universidade, as mulheres, ou parte delas, acham o Vinícius um tanto quanto machista. Você pega, por exemplo, o poema Receita de Mulher, que ele começa dizendo, as feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. E quando ele vai falar da beleza, que a mulher tem que ter algo de flor, que a mulher tem que ter algo de nuvem, mas uma nuvem de nádegas, né? Nádegas é importantíssimo, diz ele lá. Mas, ao mesmo tempo que ele faz essa receita aparentemente machista, ele vai usar também a mulher para usar aqui, no bom sentido do termo, para fazer denúncias sociais. Então, eu vou me lembrar aqui de 2 poemas, não vou declamar o poema, vou só citar, depois vocês podem procurar aí na antologia poética ou na obra completa. Tem um poema do Vinícius que ele fala amor passional em Hollywood, Califórnia, em que ele imagina uma atriz de Hollywood, uma loira, né, extremamente sensual, belíssima, mas, no decorrer do poema, ele quer bater nela, ele quer trucidá-la, espancar, trucidar e até devorá-la. Não é à toa que o professor e crítico e poeta Afonso Romano Santana, no seu livro intitulado Canibalismo Amoroso, tem um capítulo ali destinado ao Vinícius de Moraes, é uma das mais lúcidas análises que eu conheço sobre a poesia do Vinícius de Moraes. Está nesse livro do Afonso Romano Santana, chamado Canibalismo Amoroso, em que ele chega até a usar a expressão da ternura canibal. Porque o Vinícius era um cara muito terno, né? Vê-se, por exemplo,
o amplo uso de adjetivos e de diminutivos que ele usa, mas ele era também um homem que falava de coisas violentas, falava de coisas brutais em relação à mulher. Então, nesse poema Amor Passional em Hollywood, Califórnia, ele quer devorar uma mulher, porque, na verdade, ele vai dizer que essa mulher é um símbolo de um capitalismo, de um artificialismo. Na verdade, ela é a anti-mulher. É o que vai acontecer também com um poema chamado As Mulheres Ocas, que começa, inclusive, com uma epígrafe do T.S. Eliot. Aliás, uma coisa também que é bastante interessante de trabalhar, principalmente dentro da academia, dentro das escolas, é a intertextualidade na obra do Vinícius de Moraes. Como que ele se vale de outros poetas, como que ele se vale da Bíblia, inclusive, como que ele dialoga com os outros poetas, e como que ele faz também poemas à maneira de outros poetas. Inclusive, o próprio famoso poema, Porque Hoje é Sábado, né? É um dos poemas mais famosos do Vinícius, O Dia da Criação. Aquele poema tem muito a ver com um poema do Garcia Lorca. E o Carlos Heitor Coni, inclusive, descobriu que o famoso soneto da fidelidade, o famoso verso, né, que o amor não seja imortal, posso que chama, mas que seja infinito enquanto dure, na verdade, o original desse verso é de um poeta francês. O Vinícius fez ali, na verdade, uma apropriação, não um plágio, mas uma apropriação. Ele fez poemas à maneira do Manuel Bandeira, à maneira do Jorge Ovalle, à maneira do João Cabral de Melo Neto. Tem um poema dele chamado Cinepoema, que ele imagina uma mulher branca deitada de bruços na praia do Rio de Janeiro, e um negro aparece e comete um crime sexual. Esse poema do Vinícius, pouco comentado, Cinepoema, ele, na verdade, ele fez a partir de um poema erótico, fortíssimo, do Manuel Bandeira, sintomaticamente chamado Água Forte, que é um dos mais belos e mais enigmáticos poemas do Manuel Bandeira. Tem um poema do Vinícius chamado Cielo, parece, que ele imagina um cello, né, um instrumento musical, dialogando com uma flauta. E é um poema erótico, né? A flauta é um símbolo fálico, ela lembra o falo, e o cello lembra o corpo de uma mulher. Só que flauta é feminino, e cello é masculino. Então, é interessante que, nesse poema, ele encena uma questão da androginia, né? O homem também faz as vezes de mulher, e a mulher também faz as vezes do homem. E isso certamente inspirou Drummond, porque muito tempo depois do Vinícius ter escrito esse poema, do cello e da flauta, o Drummond escreveu um poema belíssimo, um poema pequeno, que está lá no seu livro Boitempo, que para mim é um dos mais belos livros do Drummond, um poema chamado Serenata, né? Em que ele fala que a flauta e o violão, né, na treva da rua, fazem das suas, e a música viola o domicílio e põe rosas no leito da donzela. O Drummond encena um desvirginamento como o Vinícius, nesse poema da flauta e do cello, mas de uma forma tão sutil, tão leve, né, que se o leitor não prestar a devida atenção, ele nem calcula que se está falando ali de sexo. Mas só voltando um pouco, um outro poema do Vinícius de Moraes, das Mulheres Ocas, que tem a epígrafe do T.S. Eliot, ele fala das mulheres granfinas, mas que estão sempre à disposição dos ricos, que são as prostitutas de luxo, e com esse poema ele faz uma intensa denúncia social. Aliás, nos vários poemas eróticos, sensuais do Vinícius de Moraes, ele usa muito a metáfora da rosa, a metáfora da flor, né? Desde o primeiro livro, Caminho pela Distância, passando pelas baladas, pelos sonetos, há muitos sonetos em que ele fala da rosa, e a mesma imagem da rosa e da flor, ele vai utilizar para fazer as denúncias sociais. Por exemplo, um poema chamado A Bomba Atômica,
ele fala que a bomba é uma flor de urânio. A rosa de Hiroshima, né, que acho que é o mais universal poema do Vinícius de Moraes, o tempo todo ele vai falar que a bomba, os efeitos da bomba, também é uma rosa. A anti-rosa atômica. Né? Então, o Vinícius de Moraes é um poeta de várias faces, eu acho que o Humberto vai salientar esse aspecto, e o público que só conhece o Vinícius da música, ou o público que só conhece o Vinícius do soneto da fidelidade, é bom também conhecer outros aspectos do Vinícius de Moraes. Né? Alguns poemas que, ao longo do bate-papo, serão recitados aqui. Bom dia. Bom, eu estou aqui na qualidade de coroinha, ele é o oficiante disso aí. Talvez esteja aqui como um leitor antigo, né? Um velho leitor e apaixonado leitor de Vinícius de Moraes, para confirmar isso que disse o professor Caio. Disse alguém do Vinícius de Moraes que ele era muitos, né? Ele era Vinícius de Moraes, ele não era Vinício de Moral. Né? E dentro disso tem poemas de amor, esse aspecto que você pegou, de ponta a ponta na obra dele. Mesmo essa fase a que você se referiu, dos poemas longos, não é? Ele já era... Eu me lembro daquele poema do O Mergulhador, que tinha versos descomunais. Só o comecinho ele diz assim: como dentro do mar libérrimos os polvos, no líquido luar tateiam a coisa vir, assim dentro do ar meus lentos dedos loucos passeiam no teu corpo a te buscar-te a ti. Você precisa de uma máscara quase de oxigênio para dizer esses dois versos. Né? Ele, desde o começo, foi um poeta que deu material aos namorados, às namoradas. Vários poemas dele, de várias fases, se tornaram aquilo que os enamorados escrevem nos cartõezinhos, na falta de inspiração própria. A minha geração, que é uma geração que está agora chegando aos 70, é uma geração que tinha na cabeça um poema chamado Ausência, todos se lembram desse poema, e que vem desde antes. Não é? Que, aliás, é curioso esse poema. É um poema que ele fez... Na verdade, ele estava despachando uma namorada, estava terminando uma história. Vamos ser claros, era um pé na bunda poético. Né? É aquele poema que começa dizendo: eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces, porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. Então, a minha geração sabia isso, e a geração anterior, que é a geração do Fernando Sabino, sabia também isso aí de cor. A ponta da língua tinha isso aí, né? E o Fernando, quando era jovem, não tinha 20 anos ainda, que ele conheceu o Vinícius de Moraes, emocionadíssimo, né? Está diante do poeta, que era o quê? 10 anos mais velho que ele. E disse assim: puxa, Vinícius, aquele poema seu é maravilhoso, nós todos sabemos aquilo de cor e tal. Aí o Vinícius olhou para ele e falou assim: sabe o que é aquilo? É uma namoradinha que eu tinha lá em Niterói, depois comecei a achar um saco ter que pegar aquela barca. Enfim, ele nos municiou a todos, apaixonados, né? Desde o início, com seus poemas longos, seus poemas breves, mais adiante com suas letras de músicas, e eu acho que continuará daqui por diante a nos inspirar em todas as situações, inclusive as situações do amor. Né? Eu queria propor aqui a leitura de alguns poemas, não muitos, que seriam um pouco uma ilustração dessa multiplicidade do Vinícius, que era também, ele tinha um lado muito interessante, ele era um cara muito gozado. Né? O Vinícius ele tinha um senso de humor que nem para todos está assim tão evidente. Esse soneto que você citou, o soneto de fidelidade, o famoso, né? Mas que seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure, né? Que terminava assim. Ele, no final da vida, entre amigos, assim, no botequim, ele fala assim: não é bem isso não, assim, mas que seja infinito enquanto duro. Se dizia o Vinícius. Ele tinha essa... No Soneto da Terra, inclusive, ele faz uma brincadeira. Está lendo aqui só para... Nesse mesmo aspecto. Tem uma série de sonetos do Vinícius, né?
sobre os 4 elementos. É o fogo, o ar, a água, né? Fogo, ar, água e terra. Então, no poema, um soneto chamado Terra, é um poema, você começa a ler o soneto, parece que você está lendo um poema do arcadismo, do Cláudio Manuel da Costa, do Tomás Antônio Gonzaga. Ele fala que está ele e a amada caminhando pelo prado, só que a amada, em vez de dar atenção a ele, começa a olhar para a terra e começa a brincar com a terra. Aí ele fala assim, está certo, né? Mas antes que a terra coma, como eu. O final do soneto, né, a famosa chave de ouro, é até certo ponto vulgar. Como no Caju, né? O do Caju. E tem assim, esses vários Vinícius de Moraes incluem assim, o Vinícius que sabia escrever para criança também, todo mundo que é pai aqui, e todo mundo que é jovem ainda e se criou na boa leitura, conhece alguma coisa da Arca de Noé e por aí vai. E mesmo quando escrevia para adultos, o Vinícius tinha um toque, às vezes, assim, muito de menino. Não é? Eu lembro daquele poeminha que ele faz para... Ele está num navio, ele faz um poeminha, que é quase um haikai, para a estrela polar. Que é uma coisinha, é uma brincadeirinha. Ele faz assim, a estrela polar faz um pipi de prata no Atlântico Pinico. Tem isso. O que você propõe para a gente começar? Você falou aí do mar, aí estava me esquecendo só de realçar. Um dos sonetos do Vinícius de Moraes, que mais assim, me prende, que mais me paralisa, né, é aquele soneto chamado Epitáfio. Todo mundo sabe que o epitáfio é uma inscrição tumular. E o Vinícius de Moraes faz um epitáfio para o sol. Né? Aqui jaz no sol, né? O andrógeno meigo e violento que possuiu a forma de todas as mulheres e morreu no mar. É interessante que nesse soneto, que é até um sonetilho, né, porque, em vez do decassílabo, ele vai usar verso de 5 sílabas, ele fala que o sol deu a luz ao mundo. Ele começa a caracterizar o sol como se fosse fêmea. Depois ele fala que o sol é macho, é másculo, né? Que ele vai desvirginar as rosas, despetalar as rosas, e possui a forma de todas as mulheres. Eu acho muito interessante a ambiguidade do verbo possuir, porque o verbo pode ser lido como possuir a forma, assumir a forma da mulher, e o sol também ser o desvirginador das mulheres, né? O possuir aí no seu sentido sexual. Isso me lembra muito um poema, de novo, do Tomás Antônio Gonzaga, né? Que ele fala do Apolo. Apolo já foi pastor de gado. O sol, Apolo, foi um pastor de gado. Então, o Vinícius, nos poemas dele, ou nas máscaras poéticas que ele utiliza, tem hora que ele é o Apolo, muitas vezes ele é o Dionísio. Aliás, a poesia dele é visceralmente dionisíaca, né? Mas ele é Narciso também. Aliás, um dos versos mais narcisistas da poesia brasileira foi escrito pelo Vinícius, né? Quando ele diz, homem, sou belo, macho, sou forte, poeta, sou altíssimo. Né? Eu acho que esse é o ápice do narcisismo da poesia. Eu acho que a gente deve começar agora a ler uns poemas do Vinícius. Eu vou começar com aqui, porque eu estou com ele aqui na... Cláudio, só um minutinho. Eu estava me lembrando aqui de uma história do Vinícius. Uma ocasião, João Cabral de Melo Neto publicou um poema chamado O Ovo de Galinha, que é uma das suas obras primíssimas, né? Mas que danada de musa é essa, você fazer um poema para um ovo de galinha? Então, algum jornal do Rio, uma revista literária, fez uma enquete entre os leitores, entre os poetas. Você faria um poema sobre o ovo de galinha? Essa questão foi proposta a vários caras, né? E o Vinícius de Moraes não teve dúvida, ele disse assim, sim, eu faria, desde que estrelados e comidos ao lado da mulher amada. Ele fazia um pouco caricatura de si mesmo. Você tocou num ponto importante, né? Que a sensualidade na poesia do Vinícius passa pelo lado da culinária. Inclusive, eu vi exposto ali fora um livro. Você se refere às várias acepções do verbo comer? Seria isso? Mas no sentido mesmo de comer
A Feijoada, né? Um dos melhores poemas do Vinícius de Moraes é um poema chamado Feijoada, a Minha Moda. É um longo poema que é difícil você ler o poema sem salivar, porque você fica com água na boca mesmo, né? Tem um poema do Caju também, que ele vai falar aí. Agora, mesmo um tema que não está diretamente ligado à sensualidade, está ligado à comida, mas que é sensual, foi um soneto que o Vinícius dedicou ao Garrincha, né? Não sei se vocês conhecem. O poema se intitula O Anjo das Pernas Tortas. Vamos começar por aí a leitura, então? Vou começar por aqui, então, agora. Né? Garrincha, que pouco tinha de anjo, né? Porque ele gostava muito de mulher, gostava muito de bebida, aliás, como o Vinícius. Né? Então, olha que interessante, para quem não conhece, O Anjo das Pernas Tortas. A um passo de Didi, Garrincha avança colado o couro aos pés, o olhar atento, dribla um, dribla dois, depois descansa, como a medir o lance do momento. Vem-lhe um pressentimento, ele se lança mais rápido que o próprio pensamento, dribla mais um, mais dois, a bola trança feliz, entre seus pés um pé de vento. Num som transporte, a multidão contrita em ato de morte se levanta e grita o seu uníssono canto de esperança. Garrincha, o anjo, escuta e atende, gol! É pura imagem. Um G que chuta o O dentro da meta o L é pura dança. A Leila Ferreira, por favor. Alguma coisa bem decente. Você quer escolher ou a gente escolhe, Leila? Pode escolher? Então, professor, Leila, escolha uma para a Leila. Tenha piedade dela, por favor. Misericórdia. Então você não vai dar o Caju, não. Caju, não. Vê se você precisa de ler antes um poema de Vinícius de Moraes, Leila Ferreira. Imagina. Fica aí que você vai ler em seguida, hein? Ah, é? Sobrou? Beleza. Então, o soneto da mulher ao sol. Uma mulher ao sol, eis todo o meu desejo. Vinda do sal do mar, nua, os braços em cruz, a flor dos lábios entreaberta para o beijo, a pele a fulgurar todo o pólen da luz. Uma linda mulher com seios em repouso, nua e quente de sol, eis tudo que eu preciso. O ventre terso, pelo úmido e um sorriso, a flor dos lábios entreabertos para o gozo. Uma mulher ao sol sobre quem me debruce, em quem beba e a quem morda, e com quem me lamente, e que ao se submeter se enfureça e soluce, e tente me expelir, e ao me sentir ausente, me busque novamente, e se deixa dormir, quando, pacificado, eu tiver de partir. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte, contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem, passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Maravilhoso. Obrigado, querido. Pode deixar. Queria convidar agora Cris Guerra, por favor. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Se não os temos, que de consulta quanto silêncio, como os queremos? Banho de mar, diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se iodifica. Depois que boa, que morenaço, que a esposa fica. Resultado, filho. E então começa a apurrinhação. Cocô está branco, cocô está preto, bebe amoníaco, comeu botão. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos. Meu Deus, salvai-o. Filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Data vênia aqui, como dizem os juristas. Eu quero ler aqui um soneto que eu fiz para o Vinícius Moraes,
que foi musicado, é um CD chamado Trilhas da Literatura Brasileira. Meu parceiro Zé Beto Correia fez a música e o soneto diz o seguinte: de repente é sábado, vou cantar as mulheres nuas de bicicleta, passando nas ruas junto ao poeta, enquanto o sol morre de amor ao mar. Paixão infinita enquanto durar, eis a verdade crua mais completa, e fez da vida sua mais repleta, amadas, amigos, de bar em bar. Apaixonadamente a lira inflama, e sem perder o tom da parceria, sempre um toquinho chique da poesia. Para quem fez do amor eterna chama, a vida nunca foi prazer fugaz, tem a bênção de Deus e dos orixás. Não cante. O humano coração com mais verdade. Amo-te tanto como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te, enfim, de um calmo amor prestante. Eu te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, como uma grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, como um desejo maciço e permanente. É de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Eu queria ler um soneto agora. Beleza. Esse soneto é um soneto de juventude do Vinícius de Moraes. Ele fez aos 24 anos e eu acho finíssimo esse poema. Quem gostava demais dele é a grande poeta americana Elizabeth Bishop, que morou no Brasil durante uns 20 anos, intermitentemente. E das poucas coisas da poesia brasileira que ela traduziu, está esse soneto de intimidade, em que ele imagina uma cena de fazenda, né? Nas tardes da fazenda há muito azul demais. Eu saio às vezes, sigo pelo pasto, agora mastigando um capim, o peito nu de fora no pijama irreal de há 3 anos atrás. Desço o rio no val dos pequenos canais para ir beber na fonte água fria e sonora. E se encontro no mato, o rubro de uma aurora, vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais. Fico ali respirando o cheiro bom do estrume entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme. E quando por acaso uma mijada ferve, seguida de um olhar não sem malícia e verve, nós todos animais, sem comoção nenhuma, mijamos em comum numa festa de espuma. Dizem as más línguas que uma das mulheres do Vinícius de Moraes reclamou com ele: você termina o poema com uma mijada? Né? Ele falou assim: mas vocês, mulheres, é que tem que ser contra a mijada, porque mulher apenas molha o chão. O homem configura um arco belíssimo, né? E dependendo do sol, forma até um arco-íris. Queria chamar o Celso agora para ler aqui, por favor. De surpresa. Não comerei da alface verde pétala, nem da cenoura as hóstias desbotadas. Deixarei as pastagens às manadas e a quem mais aprouver fazer dieta. Cajus hei de chupar, mangas e espadas, talvez pouco elegantes para um poeta, mas peras e maçãs deixo-as ao esteta que acredita no cromo das saladas. Não nasci ruminante como os bois, nem como os coelhos, roedor. Nasci omnívoro, e dei-me feijão com arroz, e um bife, e um queijo forte. E para ti eu morrerei feliz do coração de ter vivido sem comer em vão. Gostaria de ler o soneto do fogo. O sol desrespeitoso no equinócio cobre o corpo da amiga de desvelos. A morena lhe a tez, dora-lhe os pelos, enquanto ela, feliz, desface em ócio. E ainda, ademais, deixa que a brisa roce o seu rosto infantil e os seus cabelos, de modo que eu, por fim, vendo o negócio, não me posso impedir de pôr-me em zelos. E pego, encaro o sol com ar de briga, ao mesmo tempo que, em desafogo, proíbo formalmente que prossiga, com aquele dúbio e perigoso jogo. E para protegê-la, cubro a amiga com a sombra espessa do meu corpo em fogo. Professor Caio, muito obrigado. Tá? Humberto, pela parceria, pela amizade, muito obrigado. Queria também passar a palavra para o Humberto, também, que cooperou a gente
Olha, eu queria botar um PS nessa história toda. Agradecer ao Afonso, essa figura maravilhosa, que há quase 30 anos está nessa labuta. Um vencedor, um vitorioso. Me emociona ser amigo seu. Bota um segundo PS nisso aí, junto a Vinícius de Moraes, uma homenagem aqui a um outro centenário do ano, que é Rubem Braga, transcorreu no mês de janeiro. O Dantas Mota, poeta Dantas Mota de Airuoca, cujo centenário transcorre esse ano também. Quer dizer, não faltam efemérides, não faltam motivos. E 2004 vai nos fornecer isso também, Afonso. Continue nessa, cara. 2014. Com olhos no passado aqui. E a gente quer mais, muito mais. Querido, muito obrigado, Afonso.